Olá pessoal, Santo Cervejeiro com vocês, é um prazer estar aqui mais uma vez. Estamos no nosso quadro Perguntas e Respostas e pergunta de hoje vem do Mato Grosso, lá do Pantanal, de Cuiabá, do nosso seguidor, o Gilson. Ele quer saber o que são cervejas trapistas. Rapidamente falando, cerveja trapista são cervejas fabricadas dentro dos mosteiros trapistas por monges da ordem trapistas. Originariamente da Bélgica, né? Já vamos falar um pouquinho da história. Então, temos aí mais de 500, 600 anos de história falando de cerveja trapista, né? Isso é muito bacana. Talvez fosse produzida até antes, né? Lógico, na Idade Média, muitos mosteiros, além dos trapistas, também fabricavam. Outros, né, de outras ordens, também produziam cervejas dentro dos mosteiros. Mas vamos falar dos trapistas. Os mosteiros trapistas e os monges da ordem trapistas pertencem, né, a um segmento dentro da Igreja Católica, certo? E esses monges vivem dentro desses mosteiros e digamos, o lema de vida deles é o seguinte: o mosteiro tem que ser autossuficiente, tem que ser autossustentável. Então, eles têm que produzir eles mesmos, digamos assim, o alimento e a bebida deles, né? Então, voltando a 600 anos atrás, a cerveja produzida, na verdade, era uma cerveja que era considerado na época alimento. Então, ela tinha um grau alcoólico bastante baixo, de 2 a 3%, e era bastante encorpada, ou seja, né, tinha uma, digamos assim, uma propriedade alimentar muito forte. E o pessoal consumia bastante essa cerveja na época como alimento, né? Era um dos alimentos que os monges produziam. Mas lógico, os anos foram passando, certo? A tradição foi continuando, as cervejas foram ficando famosas e estão aí até hoje, né? 600 anos mais ou menos. Isso é muito legal. Então, as cervejas fazem a gente mergulhar na história, isso é muito bacana. E estamos vendo aqui, né, uma linha de cerveja que vieram das abadias, né, dos mosteiros, e cervejas que ficaram muito famosas. E hoje elas são comercializadas no mundo inteiro, né? Mas no decorrer dos anos, o que ocorreu? Foi deturpado mais ou menos a marca, o nome, né, trapista, e algumas cervejarias estavam indevidamente usando, né, o nome trapista, correto? Então, o que aconteceu? Em 1997 foi formada uma associação dos mosteiros trapistas, né, por monges, e os responsáveis, né, pelos mosteiros para organizar isso, né? Então aí surgiu a International Trappist Association em 1997. E aí eles determinaram algumas regras, né, para que a cerveja ou o produto, porque não é só cerveja que é fabricado, né, até hoje, né? Então tem cerveja, tem vinho, tem queijos, tem geleias e outros produtos também. Mas estamos falando da cerveja, que é o produto mais famoso, né, da ordem trapista. E aí foram criadas regras, né, e um selo para credenciar os mosteiros que realmente tinham condições, né, de fabricar o produto considerado trapista. Então, a regra básica, né, para ser um produto trapista e levar o brevet ou o selo, né, que está aqui, ó. Não sei se dá para enxergar, mas é um selinho que tem em todas as cervejas trapistas, é obrigado a ter, se não tiver, não é trapista, né? Então aqui também, esse aqui está aqui atrás, ó, né? Achimei, certo? Está ali o selinho em destaque, vamos ver se vocês conseguem enxergar aí, ok? Então, todas elas têm o selo, né? O brevet, ó, está aqui atrás, aqui na Shimaia, certo? Está aqui o selinho, ó.
Ok? Então, obrigatoriamente, para ser trapista, tem que ter a certificação e o selo pela Associação dos Trapistas, né? Correto? Então, assim foi regulamentado, e hoje as cervejas, elas têm apenas 11 mosteiros que são autorizados ou têm a certificação, né, para fabricar cervejas com o nome aqui, né, trapista, certo? Ok? Então são 11 mosteiros pelo mundo, 6 na Áustria, digamos, na Bélgica, que é a origem de tudo. A Áustria tem um, né? Aí nós temos mais 2 na Holanda, nós temos um na Itália e um nos Estados Unidos. E eu falei da Áustria também, que tem. Então são 11 mosteiros que têm o brevet de qualidade e a autorização para produzir a cerveja trapista. Então basicamente é isso, né? E a cerveja chega aqui no Brasil, não em alta escala, porque é uma cerveja também que ela tem uma produção limitada nos mosteiros, mas chega no Brasil, nos grandes centros, em algumas lojas especializadas, né? Pela internet a gente consegue com uma certa facilidade até, mas só que tem um detalhe, né? Para o nosso padrão aqui, o preço está um pouco elevado, né? Uma cervejinha dessa aqui, ó, R$35, né? Esta daqui também está na faixa dos R$35, R$40. Esta 75, essa aqui em torno de 100, né? Só a garrafa, né, já é digamos, uma obra de arte. Essa outra aqui em torno de 75. Mas qual a diferença para as cervejas comuns do Brasil? Então a diferença é o seguinte, né? Então as receitas foram muito modificadas no decorrer dos anos, e hoje as cervejas aqui são bem turbinadas, em álcool principalmente, né? Então uma receita de 20 litros mais ou menos leva em torno de 8 quilos de malte, né? 8, 9 quilos, 10, dependendo do grau alcoólico, né? Então aqui nós temos cerveja de 7 a 10% de teor alcoólico. Então isso exige mais malte, principalmente fermentável, né? Aí se utiliza muito malte Pilsen, malte Pale Ale, mais 2 tipos de malte especial. Não é muito lupulada essa cerveja, estas cervejas, né? Giram em torno de 25 a 40 IBUs, então são fáceis de tomar para quem não gosta de cerveja muito lupulada, né, com amargor excessivo. Não são cervejas com amargor excessivo, né. Tem algumas receitas em algumas lojas virtuais aí, elas já dão a receita para a gente fazer em casa, mas qual a diferença? A diferença é que, além a quantidade de malte, né, a maturação delas, né, certo? São bem diferentes das nossas aqui, né? Então elas giram em torno de 3 a 6 meses. Também leva açúcar, né, na receita, em torno de 1 quilo, 1,5 kg, 2 quilos de açúcar, dependendo da cerveja que você vai fazer e o teor alcoólico, certo? Então dá para fazer sim em casa, certo? Lógico, não vai ficar igual, mas praticamente os ingredientes que a gente usa não são diferentes do que eles usam lá nos mosteiros que eu acabei de citar, né? Além dos maltes e do lúpulo, também tem algumas que levam algumas especiarias, como coentro, casca de laranja, que isso é muito comum em cervejas belgas e cervejas de mosteiro, né, de abadias, certo? Então as diferenças são essas aí, né? Principalmente a parte de maturação, né? Aí eles fazem refermentação, né? Fazem uma fermentação, depois refermentam, enfim, correto? Então tem aí é um pouco diferente, assim, a gente comparando com as nossas, e
tem que ter muita paciência, né, meu caro? Se você fizer e quiser maturar um tempo maior, que é, né, o que se orienta, né, para essas cervejas, a gente tem que ter bastante paciência para poder ter mais ou menos uma aproximação, né, do sabor, né, da cerveja trapista. Então, basicamente é isso aí, né, as cervejas trapistas. E como eu ia dizendo para vocês, hoje elas são comercializadas, né, pelo mundo inteiro. Lógico que tem muita coisa na história, né, que é história também, né? Não conheço nenhum dos mosteiros citados aqui, mas a coisa, com o passar do tempo, também foi um pouco industrializada, né? Certo? Porque fabricar um certo volume de cerveja hoje exige isso, e eu tenho certeza que os mosteiros aí também não ficaram para trás nesse sentido, né? Tem alguns mosteiros que fabricam ainda, né? Tem lá uma área que eles fabricam exatamente igual, pode ser que tenha, acredito que tenha, né? Mas para fabricar numa quantidade maior e exportar, praticamente para o mundo inteiro, que essas cervejas são encontradas no mundo inteiro, né? Então eu acredito que já haja um pouco de automação, sim, dentro dos mosteiros, né? Que eles são bem conservados até hoje, né? E sempre fabricaram boas cervejas, e essas cervejas são muito famosas, estão classificadas entre as melhores cervejas do mundo. Então tá aí, minha gente, espero ter esclarecido um pouco, né? Muita gente já conhece, mas eu tenho certeza que muita gente não conhece, né, o que é cerveja trapista, e agradeço o nosso seguidor Gilson lá de Cuiabá que mandou essa pergunta aí. Nós estamos aqui esclarecendo para vocês, e não esqueçam de participar lá no Instagram, nosso quadro Perguntas e Respostas. Aí estamos aí.